Amém, queridos? Pessoal, vamos começar? Alô? Não, tá funcionando. Som, ei. Todo mundo ouvindo? Amém, queridos. Como é bom estarmos juntos, amém? Hoje vai ser uma noite de muita alegria. Pessoal, vamos colocar em pé? Eu queria perguntar para vocês aí, quem se arrisca a dizer o que significa comunhão? Vamos lá. Chuta aí. Juninho, você é um cara inteligente, vai lá, cara. Estarmos juntos, o que mais? Vida comum, muito bem, quem mais? Unidos num propósito, exatamente, quem mais? Isso, na paz, exatamente. E é nessa comunhão que a presença do Senhor se faz presente, amém? É a comunhão em que nós podemos dar e nós podemos receber. E a Bíblia fala que é muito melhor dar do que receber. Amém? Sempre que a gente começa o culto, a gente pede para as pessoas orarem, mas é sempre as mesmas pessoas que acabam orando. Essa noite eu queria começar de um jeito, uma maneira um pouco diferente. Eu quero incentivar isso em vocês, essa espontaneidade, porque eu creio que todos aqui têm algo para abençoarmos. Todos aqui têm algo para acrescentar nessa igreja. Ninguém está fora aqui. Eu não acredito que nenhum de vocês veio aqui só para receber uma palavra ou para receber algo, mas sim para doar, para dar, para acrescentar nessa igreja. E nessa noite eu quero chamar duas pessoas muito lindas e especiais para estar orando aqui comigo. A primeira delas é a Ana Luísa. Você vem aqui orar, Ana Luísa? Ela era tão bonitinha. Tem um microfone para ela? Feche seus olhos, vamos orar com ela? Muito obrigado por mais um dia. Amém. Amém, A gente está aqui para louvar o Senhor. Aleluia. Que a vida dessas pessoas, que o Senhor possa cuidá-las. Amém. Que todo mundo fique bem. E que a gente possa ter mais anos de vida com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que todo mundo possa acreditar no Senhor. Amém. Saber que o Senhor é o nosso Abba. Aleluia. Amém. Que o Senhor cuida de todos nós. Sim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Amém. E a segunda pessoa, minha esposa Carolina, faz uma oração para a gente. Vem aqui. Vamos quebrar barreiras essa noite aqui. Amém, né? Amém. Amém, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento, ó Pai. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Sim, Obrigado Deus. pelo Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, ó Pai, eu oro pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor Jesus. Que o Senhor guarde cada coração aqui. Que o Senhor possa renovar a esperança do Teu povo, Senhor Jesus. Guarda aquele coração que se encontra abatido, aquele coração, Senhor Jesus, aflito, cheio de medo. Que as nossas vidas possa colocar a esperança do Senhor em primeiro lugar, Senhor Jesus. Coloca Teu Espírito Santo sobre essa noite, sobre o louvor, a palavra. Guia, Senhor Jesus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, ó Pai. Aleluia. Como é bom estar com a Tua igreja, ó Deus. Como é bom estar em comunhão, Sim, ó Pai, com os Senhor. irmãos, ó Deus. Nós invocamos e clamamos, ó Pai, pela Tua presença nessa noite, ó Deus. A Tua presença, ó Pai, que transforma, ó Deus. A Tua presença, ó Pai, que quebra os nossos corações, que nos constrange, ó Pai. Que, ó Pai, nossos corações sejam cheios do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Enche-nos de alegria, de ousadia, ó Pai. Que nós possamos ser transformados por Ti nessa noite, ó Deus. Fala o nosso coração, ó Deus.
Não nos deixe, Pai, nos aquietarmos, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, ficarmos presos, ó Pai, em nós mesmos, ó Pai. Mas que o Teu Espírito nos quebre nessa noite, Pai amado. Vem com a Tua presença, enche este lugar, ó Deus. Aleluia, Deus. Que o Teu nome seja exaltado nessa noite, ó Deus. Acima de todas as coisas, ó Pai. Aleluia. Com essa alegria no coração, vamos adorar a Deus? Amém? Aleluia. 3, 4. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Teclais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais uma vez. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Aleluia, Senhor Jesus. Ouve a voz da tua igreja, ó Deus. Ouve o clamor da tua igreja, Pai. Nós te queremos nessa noite, ó Deus. Queremos te tocar, queremos ver a tua face, contemplar a tua glória, ó Deus. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Exaltamos o teu nome nessa noite, ó Deus. Ah, Senhor Jesus. Dos confins dessa terra, dos confins dessa terra, do profundo do mar, do profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te exaltamos. Do interior dos fracos, do interior dos fracos, do brado dos fortes, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, e dos lábios aleluia, de todos, nasce essa canção, sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação,
terra, dos confins dessa terra, do fundo do do mar, profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu. nós te exaltamos, aleluia, Jesus, interior dos Do fracos, interior dos fracos, do brado dos fortes, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, e dos lábios de todos, nasce esta canção, sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus, os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, ser exaltado. Declare mais forte. Sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus, os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, ser exaltado. Dos confins dessa terra, dos confins dessa terra, do profundo do mar, do profundo do mar, das alturas do céu, das alturas do céu, nós te exaltamos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. A tua igreja te exalta, Senhor Jesus. Dos confins da terra, nas alturas do céu, ó Pai. Em todo lugar, ó Deus, todo joelho se dobrará diante de Ti, proclamará a Tua glória e dirá que Tu és o Rei, Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, que Tu és o Rei, Santo, Santo de Israel. Aleluia, Senhor Jesus. Ah, Deus, enche-nos, ó Pai, com Teu amor, ó Deus. Teu amor, ó Pai, que nos constrange, ó Deus, Teu amor que renova. Teu amor, ó Pai, que nos mostra quem nós somos e quem Tu és, ó Deus. Pai, Senhor Jesus, nós declaramos, ó Pai, que toda a terra será cheia da Tua glória, Deus. Ah, Senhor, porque só o Senhor é digno, ó Pai. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Só o Senhor é digno da nossa vida, Pai, da nossa canção. Ah, Senhor Jesus, aceita as nossas vidas, ó Deus. Ah, Deus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos. Aleluia, Jesus. Só Teu nome, ó Deus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Eu sou Teu. Incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostras quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o
digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Nossa força. Ah, Senhor Jesus. Te louvamos, ó Pai. Te louvamos, Senhor Jesus.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Obrigado, Jesus. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. A tua igreja te adora, Deus. A tua igreja, Pai, te proclama, Deus. Ah, Senhor Jesus, venha o teu reino, ó Pai. Venha o teu reino, ó Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Te bendizemos, ó Pai. Te adoramos nessa noite, ó Deus. Ah, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Podemos assentar? Eu queria convidar o Luiz para vir aqui na frente. Ele tem algo para compartilhar com a gente. Não vou fazer comício, não. Mas eu estava cantando essa música. Aleluia, né? Seja agradecido. Sou muito agradecido. Eu queria testemunhar um pouco esse ano. Todos sabem que eu fiz um transplante de córnea no hospital de Sorocaba. Agora eu estou bem, né? Mas há um ano atrás, mais ou menos, acho que por volta de junho, julho, meu médico chegou para mim assim. Eu tive uma crise no melhor olho esquerdo. O olho direito eu sabia que talvez
está aguentando, está suportando, né? Mas aí eu tive uma crise de... Há um nome estranho lá, que meu transplante também estava correndo sério risco. Transplante de mais ou menos 30 anos atrás. Acho que 30 anos atrás. 30 anos, 1998. Né? E 24 anos. E eu já fiz 3 transplantes. Eu já fiz 2 transplantes na época da adolescência, juventude. E aí o médico tentou fazer um laser no meu olho e queimou a córnea, tive que fazer outro transplante. Mas voltando aqui, doutor Frederico sempre me enrolou. Eu perguntei, doutor, a minha visão da direita está... E outros médicos já tinham falado que tinha uma catarata aí. Aí ele, como deu a crise no olho esquerdo, Luiz, acho que agora você não escapa. Não escapa do quê? Você vai ter que fazer o transplante do olho direito. Aí o esquerdo, por milagre de Deus, ele recuperou. Houve uma cicatrização do problema, né? Mas aí quando o doutor Frederico falou assim, olha, houve a cicatrização, mas pode voltar, como o seu olho direito não está bem, nós vamos ter que recomendar você fazer um transplante. Mas o senhor que vai fazer? Não, eu vou indicar para você lá no banco de olhos. Não sei se todo mundo sabe, mas Campinas foi top na área de olhos, que é o Penido Burnier. Até muitos aqui já até foram lá consultados, mas infelizmente por problemas políticos internos e outras coisas lá, a coisa caiu, né? Eles nem fazem mais transplante lá. Aí um amigo meu fez transplante lá e me indicou esse doutor Frederico. O doutor Frederico fez estágio lá. Acho que ele operou o Pedrinho também, de catarata. E aí ele falou, só que tem um problema. Um transplante normal, o risco é mínimo, máximo 5%. Mas um transplante porque meu problema não é só o transplante, era a catarata, o transplante, e eu tenho um problema, todo mundo às vezes fala que eu fico o olho um pouquinho fechado. Na verdade, a minha íris, né, bem? Íris, eu sempre troco, íris. Ela é dilatada por uma cicatrização da córnea. Então, eu vou ter que mexer na íris, colocar a lente da catarata e fazer o transplante. Mas o doutor foi 20% de risco de não dar certo. 20% é alto para essa operação. Eu chorei, gente, eu tive medo. Mas eu confiei no Senhor. E o problema não é só o transplante, não tem córnea lá. Vai operar, eu vou operar. Não é? Vou operar uma catarata. Não é. Aí diz que leva um tempo. E a gente estamos saindo, se Deus quiser, essas máscaras vão queimar tudo, né? Nós estamos num período de pandemia. Então, as doações para córneas estava meio baixa. Falou, do jeito que está, vai levar uns 5, 6 meses para você operar. No mínimo. Eu fui desanimando, né? Deus, e eu correndo risco com esse olho aqui. Eu fiquei com medo. Falei, Deus, está nas tuas mãos agora. Está nas tuas mãos. O Senhor cuidou de mim há 41 anos atrás. Meus pais eram trabalhadores braçais no serviço público, não ganhavam muito. Eu sei que minha mãe teve que vender um telefone para fazer a operação no penido particular. Não sei se vocês sabem, meu telefone há uns 30 anos atrás era preço de carro. Era muito dinheiro. Eu quando vendi meu telefone, acho que ajudou a muita coisa na minha vida, quando a gente veio para Indaiatuba, né? Aí depois privatizaram, colocaram os oligopólios fortes aí, né? Vivo, claro, em alguma coisa. Mas é isso, mas eu queria só colocar aqui, eu tive medo de perder o direito que já estava ruim e ainda perder o esquerdo que podia ter uma outra crise. É o risco, eu estava correndo um risco, mas eu pedi muito para Deus, sabe? E aí quando eu fui lá no médico de Sorocaba, foi uma indicação do doutor, que é o melhor médico, inclusive o pessoal fala que é um dos melhores médicos de transplante lá do hospital, é um dos que faz mais transplante. Ele me indicou bem, né? E graças a Deus meu convênio cobria ele. Aí ele falou, realmente você vai ter que colocar uma lente, a sua lente tem que ser especial, ótimo. Só que essa lente, a Anvisa não aprovou até hoje. A Anvisa
vai uma época, aprova, depois, né, desaprova. E aí, eu nunca vi o doutor, conhece o pessoal, conhece o doutor Frederico aqui, um médico calmo, ele fala que a Anvisa só atrapalha a saúde. Porque tem equipamentos ou remédios que são aprovadíssimos no FDA nos Estados Unidos, que se liberar fica barato, por causa da Anvisa, muitos brasileiros do Sul são prejudicados. Você sentir que quem é a Anvisa. Comecei a chorar. Aí eu acho que no final do ano, eu estava, acho que eu não sei onde que a Nilson estava indo, ligaram. Bom, a fila era 600 pessoas, tá? Eu cheguei a 600 pessoas, vou ter que se operar para me chegar a minha vez. Gente, eu comecei a entrar um pouco em, falei, Deus, e agora? Essa fila começou a andar, foi para 300 em um mês. De repente ela voltou para 600 outra vez. Eu até falei para o médico, eu não estou entendendo. Eu estava em 300, de repente voltei para 600 outra vez. Ele olhou para minha cara, não, vai tranquilo. Eu sei que acho que um pouquinho antes do Natal, acho que em novembro, olha, te prepara os exames médicos aí, né, com cardiologia e tal, porque você vai ser, só que tem um problema, a lente que era interessante para o seu olho, que ia te aliviar o problema da luz, a Anvisa não aprovou, a opção é sua, com a lente ou põe uma lente normal. Eu olhei para a Nilson na minha cara, não, eu não posso ficar, eu estou perdendo a visão, né? E mais uma vez Deus cuidou. Eu não sei o que aconteceu, gente. Uma semana depois, essa lista de 290 que já estava para zero, me chamaram para operar. Não tem como operar agora. Vocês estão me deixaram agora preocupado. Aí eu tive que correr atrás dos exames, né? Aí o médico entrou em férias, quando ele voltou, eu pensei que ia operar dia 15, 20 de janeiro, no dia 8, no dia 7 de janeiro me chamaram. Eu te coloquei nos olhos, eu tive medo de perder meus olhos. Né? Eu tive medo, mas Deus me cuidou quando eu era adolescente, e agora eu tenho um centro de referência, que é aqui o Banco de Olhos de Sorocaba, que é o centro de doação do Estado de São Paulo. Eles que controlam a filha das córneas. E a pandemia estava acabando e parece que as córneas estavam aumentando. Eu sempre vi a mão de Deus nisso, sabe? E na época do penido também, o negócio de córnea era mais difícil, não tinha essa coisa de córnea. Eu não sei o que aconteceu, naquele tempo já tinha política, né? Alguém era amigo do reitor da Unicamp, e o reitor da Unicamp deu um jeito lá na Unicamp, e alguém doou para o apadrinhado dele, e sobrou uma córnea para mim, era urgente. Então sempre, nos momentos, o Deus que nós cantamos, que nós falamos aleluia agora, cuidou de mim. E além de tudo isso, né, todo mundo sabe, esse ano, amanhã vai ser um dia triste para mim, vai ser a primeira vez que eu vou estar sem minha mãe. O pessoal sabe quanto dói isso. Então, e minha mãe, eu não podia contar isso para minha mãe. Minha mãe perguntava os seus olhos, porque eu não podia nem dirigir. Eu fiquei um tempo sem dirigir, né, não ia para Campinas, tinha jeito, né, dirigir e tal. E ela não entendia por que eu não estava indo lá. Então, Deus cuidou de mim no meu momento de temor. Não que eu não via a luz, né? E o mais interessante é que quem cuidou de mim, a Nilson não gosta muito do hospital, o Tiago, né, que a gente teve algumas dificuldades com ele há algum tempo, que cuidou de mim e ficou comigo. Eu não era para ficar 2 dias no hospital, acabei ficando 2 dias no hospital. Eu queria testemunhar isso, que a gente pode às vezes estar num momento difícil, de saúde, ou financeiro, ou emocional, ou com família. Eu também sou grato, né, pelos meus filhos, né, que Deus vai estar cuidando de você. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai estar cuidando da gente. Tá? Porque para mim, meu transplante era uma causa impossível. Tive medo, muito medo. Já pensou? Né? Aí falei, se Deus quer isso de mim, né? A gente tem 60 e poucos anos, e será que vai acontecer isso comigo? Mas não. E essa semana passada o médico tirou mais 2 pontos do meu olho e falou assim, vai melhorar mais ainda. Eu estou enxergando, hoje a base da minha visão é o olho transplantado, tirando a lente. E mesmo às vezes com a lente, em alguns momentos, ela fica melhor com óculos para enxergar. Então, para mim, há 40 anos atrás, um grupo de jovens orou para a cura, minha cura dos meus olhos. Eu estava de tampão no olho.
Deus me curou naquela noite, mas eu confiei nele, mas eu fiquei, né? Como Deus vai me curar? E eu, então agora, 40 anos para ver essas coisas, né? 40 anos para ver que Deus providenciou, usou a ciência, usou os médicos, né? E muita gente que tem esse problema, um deles é o Juan, lá do Pedrinho, né? Ele foi consultado do Federico, ele não precisou operar. Hoje ele é médico, né? Então, às vezes até me consulto com ele algumas coisas. Mas eu queria testemunhar para os irmãos que Deus cuidou de mim. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Sou cheio de defeitos e erros. Não, mas Deus cuida dos seus filhos. Então não deixe de confiar em Deus. Eu quero testemunhar isso para vocês. Obrigado, viu? Obrigado por me dar a oportunidade. Boa noite. Hoje, paz, para quem a gente não cumprimentou ainda hoje. Só colocar as coisas no lugar aqui. Hoje eu vim trazer uma palavra aqui para a gente. Hoje é uma noite cheia de eventos, né? Tem testemunho, tem ceia, tem apresentação, tem palavra, tem louvor, tem oração. É assim, né, que Deus se alegra que a igreja funcione, que a igreja tenha comunhão, né? Bom, eu vou copiar o Paulinho um pouco, fazer uma pergunta agora. Eu gostei da ideia de fazer perguntas. O que é uma palavra que vocês... Acho que a maioria... Eu ia perguntar para as crianças, principalmente. Eu queria ouvir o que elas entendem, o que elas sabem, o que elas acham que é. O que é um deserto? Oi? Quando não tem nada, boa. O que mais? Que é um deserto. Não sabe, Vitória? Ausência, onde não tem nada, vazio. Então eu queria trabalhar um pouco hoje, que a gente meditasse em textos da palavra, para falar um pouco sobre isso, sobre o deserto, né? Essa definição aí está certa, é isso mesmo. Essa é a definição física, a definição de lugar, né, que a gente conhece, deserto, né? Muita gente ouviu falar eu particularmente nunca visitei assim um deserto desses famosos, né? Atacama, Saara, nem Estados Unidos, nem Chile, ainda não conheço, só os pequenos daqui, né? Mas eu queria trazer essa palavra deserto para o contexto bíblico e que a gente meditasse um pouco sobre esse tema, né? Como o Luiz falou, né? Ele passou um período. Isso é considerado um período de deserto, né? Um período de apreensão, de sofrimento. E nós vamos começar com um texto, porque falar em deserto na Bíblia, para mim, deserto eu acho que é um termo dos mais didáticos assim da Bíblia, mais usados, pedagógicos. É um fato que aconteceu com o povo, né? O povo de Israel, muito usado para ensinar. E para mim, eu acho que é um dos mais didáticos da Bíblia. Vamos abrir lá em Êxodo, só para a gente contextualizar. Êxodo 12. Para contextualizar, né, o povo de Israel era cativo no Egito. Aí Moisés se levantou como libertador, aquela história conhecida, né? Tem até novela, né, na Record, né? Aí ele sai, e aí, nessa saída, o povo, né, o povo judeu, o povo de Israel que estava ali cativo, sai do Egito e tem que atravessar o deserto. Vamos em Êxodo 12, 37. Êxodo 12, 37, diz o seguinte: assim partiram os filhos de Israel, de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado. Porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões.
Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 430 anos no Egito. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. E aí esse aqui também ficou caracterizado como a Páscoa, né? A saída do Egito, a passagem lá. O que eu queria trazer também, para a gente pensar um pouquinho, quando a gente usa o termo deserto, a gente já pensa no sentido de punição, né? Será que é só punição? Vou passar por um deserto, vou passar por uma dificuldade. Será que é só isso? Então a gente vai meditar um pouco sobre isso também. A história dos hebreus, depois, que a gente já conhece, mas vai dizer que eles vão ficar por 40 anos vagando ali, né? Por um caminho que eles deveriam passar em poucos dias. Mas a pergunta que eu quero fazer assim, o que nos leva para o deserto, né? O que leva a gente, às vezes, para o deserto? Como eu disse, não é só punição. Será que é só punição de Deus que pode levar a gente para o deserto? Não, num sentido, se a gente olhar, o que nos leva para o deserto é um propósito de Deus. Deus leva a gente para o deserto, para um propósito, para edificar a gente de alguma forma. No caso do povo, ele levou o povo para o povo ser edificado, né? Vamos confirmar isso lá em Deuteronômio, avançar um pouquinho, Deuteronômio 8, que fala do propósito. Deuteronômio 8, a partir do 1 mesmo, diz o seguinte: cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aí ele segue, né, descrevendo como que foi esse fato. Ou seja, Deus tinha um propósito de levar o povo do deserto, para conhecer o coração deles. Para conhecer o coração deles. E aí, eu queria também aproveitar esse momento e a gente tentar identificar, né, algumas características do deserto. Eu sei que isso é a maravilha da palavra, que ela pode revelar várias coisas de várias formas, sobre diferentes aspectos. Então não dá para pegar tudo que significa, tudo que pode significar um deserto para uma pessoa, para um povo, para uma nação, né? Mas eu vou trazer alguns itens, e aí a gente vai falando sobre esses itens, e aí Deus vai falando ao coração de cada um e pode revelar coisas diferentes, pode aumentar, pode trazer coisas que a gente nem tinha pensado antes. O que pode ser uma característica do deserto? O deserto é um local de passagem. Às vezes a gente pensa no deserto como lugar, mas a gente também tem que pensar em deserto como tempo também. Às vezes é um tempo. E isso é caracterizado assim, claro, né? Muitas vezes a gente está numa situação difícil, e aí vem um pensamento do inimigo, ou até mesmo de homens, dizendo para a gente: isso não vai acabar nunca, isso não vai terminar, essa situação não vai passar. Mas o deserto é um tempo de passagem, ou seja, a promessa de Deus para nós é a vida eterna, isso é garantia. Ou seja, mesmo que dure a vida inteira, ela ainda vai ser um tempo de passagem, porque uma hora ela vai acabar. Mas no caso do povo do Egito, durou 40 anos, né? E passou. Assim como muitos outros profetas e muitos outros fatos da Bíblia foram um tempo de passagem. Então a gente precisa
ter consciência disso, de que vai passar. Pode ser difícil, pode doer, mas passa. E aí depende de como a gente lida com esse tempo, né? Deus levou o povo para conhecer o que estava no coração deles, né? Se eles guardariam ou não os seus mandamentos. Então Deus provou, testou, e esse demorou 40 anos, né? Também o deserto é um local de dependência. Esse aqui é um fato interessante. Vamos lá em Êxodo, já estamos, só ficar por aqui por perto. Êxodo volta para 13, Êxodo 13. Lá em 17, logo que eles saem, Êxodo 13, 17, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, pois que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus os visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Aí ele vai caminhando, interessante eu quero dizer o 21. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, é um local de dependência. Eles estavam no deserto não era iluminado, viu? Não tinha ar-condicionado, não tinha poste de iluminação pública. Então, as noites escuras eram escuras, o calor era quente, não tinha refresco, não. E então Deus providenciou uma salvação, uma proteção. Ou seja, o povo no deserto dependia deles. Às vezes, isso trazendo para o nosso dia a dia, assim, você não vai suportar, você não vai conseguir resistir a isso, porque isso é duro demais, é quente demais, essa situação é pesada demais, você não dá conta. Mas aí Deus, no deserto, mostra que Ele cuida. Ele cuidou do povo com um propósito, mas Ele cuidou. O deserto também é um local de resistência. É um local de esforço. Não sei se vocês já viram aquelas arvorezinhas que crescem no deserto, são árvores fortes, resistentes. Os próprios cactos, né, eles acumulam, parece feio, né, meio rústico, mas significa resistência. É um lugar árido, mas é um lugar de luta, de batalha, é um lugar de resistência. Então, no deserto, a gente tem que ter essa consciência. Não é moleza, a gente vai ter que ter um esforço para resistir, para lutar. Não são só flores, né? É um local de provação. Acho que esse aqui também, Deus, por isso que eu digo que o deserto é muito didático. Ele vai falar que é um local de provação e vai usar, para mim, o melhor de todos os exemplos. Vamos lá em Mateus 4. Jesus, batismo, Jesus, João Batista. Aí, logo em seguida, em Mateus 4, diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí tem aquela história, né? A história segue, a narrativa segue, das tentações que Jesus passou e que ele venceu. Poderia pensar assim, mas por que o Espírito levou Jesus justo para o deserto? Podia já ter levado para o ministério, né? Não, mas ele tinha que passar por aquilo, porque ele tinha que vencer, sabe?
dentro dele uma coisa tinha que sair, além do batismo, que ele tinha recebido o poder, aquilo tinha que se manifestar ali externamente, e ele tinha que vencer algo interior, até mesmo dentro do ego dele, alguma coisa interior que ele seria ali convicto, que ele estaria atestando para as hostes, para o próprio diabo, quem ele era. E ele não fraquejou. Ele poderia ter falhado nessa provação. E ele estava no deserto, ele foi levado, mas ele foi provado, foi tentado, mas ele passou. E ele só foi para o deserto depois de receber o Espírito Santo, né? Do batismo, no caso, passa por João. Ele não foi antes, ele foi capacitado, ele foi abastecido, ele foi, suportado, ele não foi sozinho. O deserto também é o local de arrependimento e de cura, né? Já estamos aqui em Mateus, só voltar para o 3, Mateus 3, vai falar de João Batista, né? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Aí a gente pensa assim, puxa, no deserto surgiu aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E ele pregava arrependimento. Não tem melhor lugar para encontrar cura e arrependimento para a nossa alma do que num deserto. Porque se você está no oásis ou no lugar confortável, dificilmente você vai achar arrependimento de alguma coisa que aflige a sua alma, que é contra o mandamento de Deus, né? O arrependimento, ele prova o que está no coração, né? Se o coração quer permanecer ou se o coração quer mudar. Então, o deserto também é um local de arrependimento. É um local de decisão, de tomada de atitude. Vamos voltar agora lá para Números 13. Números 13. Aparece lá também, mas eu não enxergo, tá? Não adianta, tem que ler aqui. Números 13, 30. É quando Josué, Caleb, espias, sabe aquele fato deles eles foram lá dar uma espiada na terra para ver como que era, né, a terra prometida. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e dizia: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens gigantes, de grande estatura. Ou seja, o deserto, eles estavam no deserto, mas eles precisavam tomar uma atitude ali, um local de decisão, um lugar de desenvolver a coragem. Josué e Caleb se mostraram corajosos, mas pelo medo, pela falta de fé, pela incredulidade dos demais, né, contaminou o povo, e isso fez com que eles retrocedessem, né? Ou seja, então, no deserto, a gente também tem a oportunidade de se fortalecer e de exercer a nossa coragem. Não é a nossa coragem baseada no nosso braço, na nossa força, no nosso conhecimento. Josué, Caleb, eles com certeza não estavam só fundamentados no braço deles. Eles tinham uma promessa, né? Eles tinham fé. Então, o deserto é um lugar de forjar o caráter, né? Então, a gente pode ver que o deserto não é só coisa ruim, né? Não é só uma punição, muito pelo contrário. Os sofrimentos oriundos do deserto fazem com que a gente forje o nosso caráter, e se isso for de acordo com a vontade de Deus, Deus vai cada vez mais nos capacitando. E o deserto não é um negócio que você
passa e depois, puxa, passei, agora estou livre o resto da minha vida. Se a gente entender o deserto como essa situação, a gente pode ter a consciência de que a gente vai passar de novo, mas agora a gente já vai diferente. Porque a gente formou uma mentalidade, a gente formou uma convicção, a gente formou uma base de fé. A minha base de fé, quando eu tiver que lidar com o deserto, tem que ser essa. Eu tenho que entender que é um local de passagem, eu tenho que entender que vai necessitar de esforço, que eu vou ser provado, que eu vou ter que me arrepender de algumas coisas, que eu vou ter que tomar decisão e ter coragem. É uma mentalidade, é uma fé que você vai exercer pela sua vida inteira. Se a gente pensar, então por que o povo não passou? Vamos lá em 1 Coríntios 10, que é um texto muito usado também para dizer de... Porque eles tinham tudo, né? Eles tinham tudo para passar. 1 Coríntios 10, mas eles ficaram lá 40 anos, né? Eu vou lendo 1 Coríntios 10, a gente vai saltando alguns versículos, mas é mais aqui na parte do começo. A partir do 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aí aqui ele vai citar 5 motivos. Se vocês perceberem, tem 5 motivos por que o povo não passou. Cobiça, né? Cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, hoje, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, aqui o povo agiu com cobiça, com idolatria, com imoralidade, colocou o Senhor à prova e murmurou. Esses 5 motivos fizeram com que eles não passassem pelo deserto. Então, aí está de que forma a gente vai encarar o deserto. Isso aqui é pecado. São 5 itens que são pecados, segundo a vontade de Deus, e que eles fizeram, e por isso eles não foram abençoados, não conseguiram passar pelo deserto. Portanto, e depois do deserto, Deus proporcionou para o descanso, né? E o descanso a gente muitas vezes também pensa que é só, agora estou sossegado, de boa, não tenho mais nada que fazer. Não, você é chamado para o descanso, porque Deus prometeu isso. E lá em Hebreus 4, já indo para o final, Hebreus 4, fala um pouco sobre o descanso e fala também um pouco sobre essa questão do deserto, né? Hebreus 4, no 9, diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele está falando do povo. Se você voltar um pouquinho, você vai entender a narrativa. Ele está falando do povo de Israel e de entrar no descanso. Então, a gente precisa se esforçar para entrar no descanso. Está escrito aqui, esforce-nos, pois, para entrar naquele descanso. E a gente precisa ter essa consciência de entrega, de
deixar, sabe? Jesus lá em Mateus 11, 28, aquela passagem conhecida: vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Talvez hoje aqui alguns de nós, ou muitos de nós, ou quase todos nós, estejamos com alguma coisa que está nos sobrecarregando na vida, está nos cansando, tem sido para nós um deserto, tem criado dificuldades que parecem que nunca vão passar, mas a promessa de Deus é que a gente vai entrar no descanso dele, e que Jesus fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. A gente pode estar vivendo situações felizes, recém-casados lá, felizes, praia, né? Só alegria. Já foram fazer compra no mercado, né? Já viu que não é só alegria. Não é só alegria, mas é um momento feliz, eles estão vivendo um descanso. Mas eu tenho certeza que eles estão com a consciência preparada, com a mentalidade preparada, que pelos desertos que eles vierem a passar, eles vão agir dessa forma, segundo a vontade de Deus. Então eu queria que a gente tivesse essa mentalidade, essa consciência de fé. Vamos concluir aqui em Isaías 41, 18, que é uma bela promessa também. Isaías 41, 18. Essa aqui é bem conhecida, né? 41, 18. Então, se você está passando pelo deserto, por momentos difíceis, Deus promete: abrirei rios nos altos, desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o almeiro e o bucho. Aí, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Amém? Então era isso. Queria deixar essa mensagem de que, por mais dificuldades que a gente tem um Senhor que faz promessas como essa. Amém? Agora tem mais eventos, né? Temos a ceia. A ceia também é um testemunho, né, de que a gente confia que o Senhor cuida de nós e que Ele fez do que Ele fez por nós. Amém? Muito boa palavra. A gente sempre ouve: estou passando por um deserto. O deserto não é o fim, é apenas uma passagem, como o Roberto disse aí. Nós vamos fazer a ceia, tomar a ceia, participar da ceia. E eu quero que você abra em 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, você que está aí com a sua Bíblia. Vamos ver como Paulo fala. Paulo vai chegar, começando no capítulo 1, ele vai chegar até a ceia, né? Porque esse capítulo fala da ceia, porque as pessoas lá da igreja de Corinto, elas estavam vivendo mais ou menos a vida que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos tempos difíceis, onde Paulo diz que os homens seriam egoístas, e seriam tempos difíceis. Então, Paulo, no capítulo 1, ele fala algo interessantíssimo para nós de hoje. Começando no versículo 26, isso aqui está relacionado à ceia, viu? Às vezes a gente pensa que a ceia é só lá no capítulo 11, para frente, mas não é. A ceia
o ensino da ceia começa no capítulo 1. Então diz assim, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, acho que são 5 características daquelas pessoas que Deus chamou, né? Diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, né? É por isso que acho que não sou só eu, mas também você. Eu acho que você deve ter feito isso em algum momento da vida que você mesmo fala para você. Fala assim, acho que estou meio louco. Acho que eu estou meio louco. Já pensou nisso? Se você nunca pensou assim, nunca se sentiu meio maluco, então está na hora de se sentir, porque somos meio malucos, né? Loucos por Jesus. Não é assim? Deus escolheu as coisas fracas, né? Tem hora que você parece que não vai aguentar. É isso mesmo. Você está com Deus, você precisa de Deus exatamente porque nós somos fracos, né? Nós somos fracos, nós não resistimos quase nada, né? Se a gente duvidar disso, talvez se a gente passar lá perto da casa do Wagner, lá naquele lugar florido lá, você vai ver que tem alguém lá que um dia já pensou que era forte, né? Então, Deus escolheu as coisas fracas. E Deus escolheu as coisas humildes, né? Deus escolheu as coisas humildes. E muitas vezes a gente não se sente, né? Ou acha que não precisa ser, né, humildes. E também Deus escolheu as desprezadas. Foi por isso que ele morreu na cruz. Amém? Foi por isso que o Senhor veio. E Deus escolheu aquelas que não são nada. A Bíblia diz que não são nada, não é? Às vezes a gente pensa que precisa ser. Mas aqui fala essas coisas que nós não somos nada. Nós não somos nada, não é? E às vezes a gente quer ser, a gente quer, não é? É aquela velha história que todo mundo já sabe. Você não sabe com quem você está falando, né? Não é? Então nós não somos nada, amém? Por isso que nós tomamos a ceia. Porque nós tomamos a ceia, porque a ceia fala do Senhor, fala da sua volta, fala da aliança que Ele fez para conosco. Deus tem uma aliança com a igreja. Então, por isso, nós tomamos a ceia, porque nós precisamos fazer aquilo que o Paulinho falou, comunhão. A comunhão significa... O que foi? Significa o quê? A comunhão é estar aos pés do Senhor, juntos. Amém? Participando da vida do Senhor. Amém? Por isso que a gente não pode abandonar a comunhão na congregação, estar junto, viver junto, perrengue aí, como o Roberto falou, problema, nós vamos ter, não é? Porque nós não sabemos nada da vida. Então a vida vai acontecendo e nós vamos passando pelas dificuldades, mas no nosso caso aqui, nós podemos escolher o deserto ou escolher estar juntos.
né? Tem hora que a gente escolhe ficar isolado, né? É por isso que Deus nos chama para a comunhão. Amém? E Deus quer tratar nós no deserto, como o Roberto fala, quando a gente sai, a gente quer ficar meio distante, aí as provações vêm. Amém? Vamos levantar, depois nós vamos trazer o Oliver aqui, mas vamos tomar a ceia rápido, né? Com esse entendimento. Quem somos? Qual é o nosso chamado? O nosso chamado é para estarmos no Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo que ocorreu aqui, Senhor, os cânticos, a vinda dos irmãos, estarmos juntos aqui, o testemunho, Senhor, que ouvimos da mão do Senhor, do poder do Senhor, porque para o Senhor não há impossível. Nós ouvimos na Tua palavra, nós aprendemos na Tua palavra, Senhor, que não há impossível quando o Senhor age. Nós somos Teus discípulos, nós somos parte uns dos outros, nós somos um só pão, como o apóstolo Paulo diz, e nesta noite, Senhor, nós fazemos referência, Senhor, à Tua volta, até que o Senhor venha. Nós queremos ser parte do corpo do Senhor, que é a Tua igreja, porque nós reconhecemos o Senhor como cabeça da igreja. Nós te louvamos por o Senhor nos ter chamados, nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos chamou para sermos partes do Senhor, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor. Abençoa este cálice, Senhor, abençoa este pão, Senhor, em nome de Jesus, em memória do Teu Filho, Pai. Nós confessamos isso, Senhor, e agradecemos por podermos participar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos assentar, o Celso vai levar até você.
Amém. Vamos chamar os pais aqui. Trazer mais um homem aqui para frente. Mais um guerreiro. Esse vai ser um soldadão. Amém. Eu amo a palavra. Amém? Creio que você ama também. Quero deixar um texto que já temos. Esse não chora, né? Isso é forte. Mateus 19. Mateus 19. Versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesses as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, é interessante que nós não podemos embaraçar os pequeninos. Se Jesus fez este alerta, é porque nós podemos embaraçar os pequeninos. Não é? Se nós como pais, nós como cuidadores, nós não tivermos essa consciência, nós vamos embaraçar com as nossas atitudes. Não é? Porque eles vão olhar para nós. Vai olhar, o seu filho vai olhar para você. Então, Jesus disse aqui, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Né? Tá bom, Diego? Tá bom, Janaína? Nós não podemos embaraçar. Os pais não podem embaraçar, principalmente. Por isso, a nossa conduta deve ser firme. Mesmo que as desgraças estejam ocorrendo ao nosso entorno, as dificuldades e os problemas, a nossa firmeza em Cristo, como o Roberto bem ensinou aqui, tem que ser mantida nesse momento, porque se nós desabarmos, a casa cai. Não é? Então, a nossa tranquilidade no Senhor, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza, o nosso apego, a nossa comunhão com o Senhor, vai fazer toda a diferença, não é? Porque a primeira palavra, quando Jesus ensinou os discípulos a testemunhar do Evangelho, é: paz seja nessa casa. Se perder a paz, o barco afunda. Então, vamos chamar o Wagner para orar aqui. Eu quero pegar esse nenê, esse bebê. Tá forte, hein? Vocês não vão falar nada? Vamos deixar a mãe falar. Acho que amanhã é dia das mães, né? É. Dia das mães, acho que a mãe quer falar algumas coisas. Acho que é justo. Espera aí que ela quer falar alguma A mãe, coisa. dia das mães, a mãe tem direito de falar. Estica aí o microfone para ela. Dia das mães, vai lá, fala lá. Quer a gente homenagear as mães através da Jana? Aí eu fico Olha o seu povo aí, ó. Fico vendo, né? Tenho A sua igreja aí. caminhado, né? Assim, vendo as crianças crescerem. Então nós vimos o Diego e a Jana bem novinhos ainda, né? E hoje eles são pais, né? E acho muito importante isso que o Marcos falou, de os nossos filhos olham para nós. Nós somos modelo para a vida deles, né? Nós caminhamos e eles vão andando, seguindo. Às vezes, depois de um certo tempo, eles podem dar algum nó na gente, mas são escolhas que eles vão fazer lá na frente.
Agora nós temos que crer, né? Que a Bíblia diz que ensina a criança no caminho e ainda quando for grande não se desviará. Amém? Eu penso que nós temos que nos prender a essa promessa, fixar nessa promessa e andar dentro dela, e por causa disso orientarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, realmente não impedi-los, né? Não embaraçar os seus caminhos. Nós podemos enrolar com as nossas vidas que eles alcancem o conhecimento do Senhor Jesus. Mas amém. Vamos tirar uma foto para o Diego aí, para a Janaína. Vamos. Nós vamos ficar em pé, né? Como apresentar o Oliver ao Senhor. A gente tem aquela compreensão de que os nossos filhos não são nossos, o Senhor nos emprestou, né? Somos mordomos para cuidar de suas vidas, né? Protegê-los, levá-los ao crescimento. E nesse instante, Janaína e Diego e Jana estão apresentando, trazendo diante do Senhor, falando isso, dando esse testemunho, e o Senhor vai assim entregar nas suas mãos para que vocês cumpram o propósito dele na vida dele. Amém? Amém. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, clamamos, Pai. Sim, Senhor. Oh, Amém. Senhor, nós entregamos o Oliver para Ti, Senhor. Ele não pertence a ninguém, Senhor, senão a Ti, Senhor. Ele é Teu, Senhor, porque a Tua palavra diz que tudo é para Ti, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós entregamos ele nas Tuas mãos, Senhor. Pai, rogamos que ele seja, Senhor, um homem segundo o Teu coração, Pai. Para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Nós confessamos pela fé no Senhor, que Ele Te pertence para sempre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Abençoamos a Jana e o Diego com graça do alto, graça do Teu trono sobre suas vidas, para serem os pais sobre a vida de Oliver, Senhor, para caminharem diante de Ti e serem modelo na vida dele, para serem intercessores por sua vida, guardadores, ó Deus. Nós rogamos que o Senhor os abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Ele é lindão, viu? Olha. Puxou a avó, hein? Se eu não tivesse sido caminhoneiro, eu não ia segurar, não. Amém. Dá um abraço forte aí.